Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Bom, vamos lá. 3 times da Inglaterra tentam a contratação de Wesley, lateral do Flamengo, né? O Flamengo mesmo, eles sabem, né? Para os clubes brasileiros, a janela internacional tá fechada, mas de lá pra cá a coisa tá normal. Então, o Wesley, que hoje é titular, né? E segundo, né, os empresários dele, ele recebeu a proposta do Brighton, da Inglaterra, e de mais 2 times. Esses 2 times não foram revelados os nomes. Lembrando que o Flamengo, né, recusou uma oferta milionária, né, pelo Barcelona da Espanha pelo Wesley, né, algo em torno ali de 15 milhões de euros, na cotação atual que daria aí uns 80 milhões de reais, sendo que agora, né, além da questão financeira, repetindo, o Flamengo não tem necessidade de vender ninguém correndo, porque já bateu todas as metas do orçamento de venda, só temos praticamente o Wesley ali lateral, né? A gente já tá vendo, daqui a pouco a gente vai comentar do problema para amanhã, pro jogo de amanhã. O reserva é Varela, Mateuzinho ainda não atuou com o Sampaoli, tá um longo tempo sem jogar, fora de ritmo, fora de né, cara, não deve estar 100% ainda, aquela coisa toda. Então, problema sério. E aqui, a opinião que eu dei lá na situação do Ayrton Lucas, né, sobre Al Hilal, que o time não sei o que não sei o que lá, que não fazia sentido nenhum o Flamengo perder o jogador da posição com a janela fechada, é a mesma coisa que eu penso com relação ao Wesley, Petit. E quero te ouvir aí. E sem contar que, porra, que escolha, né? Brighton, né? Nem um Manchester City, um Chelsea, um Manchester United, um Liverpool. Pô, brincadeira, né? Que coisa, né? Que coisa, né? O momento que a gente chegou, o Flamengo joga com o terceiro reserva da posição na lateral direita e a gente tem que levantar a mão pro céu porque esse garoto ele deu conta do recado, tinha tudo para dar errado, porque chega no Flamengo num momento onde ele tem que entrar, só tinha ele não podia errar, e o garoto vem dando conta do recado. E perder o Wesley agora, na minha opinião, seria uma catástrofe muito grande, onde você busca aí hoje um lateral, né? Mesmo quando o Flamengo tinha outros laterais, tinha o Rafinha, tinha o próprio Rodinei, o Mateuzinho, a gente sabe que essa posição tá muito difícil, cara, tá muito escassa, tá muito difícil você contratar um lateral que realmente encaixe, principalmente que jogue como o Flamengo precisa, né? Defendendo, atacando, indo no fundo, trabalhando com o Everton Ribeiro e com o próprio Gabigol pelo lado direito, é muito difícil. O garoto vem dando conta do recado e, na minha opinião, Túlio, pela idade, pela evolução desse garoto, esse garoto pode sim ser o titular de uma seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Então o Flamengo tem que prestar muita atenção e, no momento, não tem a menor possibilidade de se desfazer desse garoto que só tem ele. Vai ter que improvisar, vai ter que jogar com o Mateuzinho que vem de lesão. O Varela já mostrou que dificilmente terá condições de jogar nessa posição para ser titular. Então é muito complicado hoje o Flamengo pensar, né, em se desfazer, em vender aí o nosso lateral, principalmente com a janela fechada, né? E o Flamengo não teria aí como já está, mesmo com a janela aberta, já seria muito difícil encontrar alguém. Imagina com a janela fechada. Então, o Flamengo não pode dar mole não, Túlio. Isso aí. E lembrando, já vou passar aqui a situação do Varela, tá? Já, calma, galera. Cadê aqui? Foi o Tício Gonzalez comentando, né? Que ele não viu o Flamengo falar em contratar lateral e tal. E a gente chegou a comentar aqui em uns programas aí atrás que o Flamengo via, que poderia contratar, mas não trouxe ninguém. E agora, meu amigo, o que vem é refúgio do mercado, pessoal sem contrato, nenhum time quis, tá lá esperando, e não vai contratar ninguém. A verdade é essa, né, Nazário? O que tem no mercado agora é xepa, né, cara? O que tem no mercado é jogador que não tem clube e que ninguém quis, é a xepa da feira. Então, é engraçado que o tempo é maravilhoso, né, meus amigos? Não faz muito tempo, né? Não tem muitos meses que a gente falava aqui que a diretoria do Flamengo era omissa, que era muito devagar, que contava muita história,
né? O ano passado a gente falou muito da questão do estádio, né? Muita gente, caramba, agora a gente vai ter estádio. E a gente falava, olha, isso é fumaça de samurai. Aquela bolinha que o samurai joga, a fumacinha sobe e o cara desaparece. E aí, teve gente que falou, você não entende de nada, vocês são tudo passa-pano, vocês são tudo cara que reclama, não sei o que lá. Quando o time ganhava e não jogava bem e a gente criticava, aí ninguém falava, vocês só sabem reclamar, a gente é tudo de ruim. Mas o interessante, e se você não estiver acreditando, dá um pulinho nos programas lá do começo do ano passado, em que esses 3 patetas aqui, esse pateta aqui, esse careca, esse pateta de boné e outro pateta lá da ponta, a gente falava exatamente o que estava acontecendo e, detalhe, a gente falou exatamente o que ia acontecer. Então, aquele pateta lá da ponta, aquele lá, se vocês olharem para lá, ele falava assim, olha só, se não der resultado agora, se não segurar a onda agora, lá na frente a gente vai chorar, porque vai dar problema. E hoje a gente está passando por vários problemas. E quais são os problemas? Vamos lá. No início do ano, a gente teve 2 contratações, Gerson e Ayrton Lucas. E acabou. Naquela época, foi falado, foi ventilado pelo senhor Marcos Braz que nós, o Flamengo, compraria um jogador de peso mundial, né, de brilho mundial, estrela, de peso mundialmente famoso e tal, e a gente não viu nada disso. 6 meses passaram-se, e aí o Flamengo entrou na segunda janela, essa agora que fechou agora. E aí o Flamengo começou, o De La Cruz, não, é Claudinho, não, é o Wendel. Não veio De La Cruz, não veio Claudinho, não veio o Wendel. E detalhe, o Rossi que chegou agora, nós contratamos, o Flamengo contratou na primeira janela. O Luiz Araújo não foi nessa janela. Não dá para dizer que foi. E nem o Alan, foi antes. Então, essa janela, efetivamente, não entrou ninguém. E o detalhe, o elenco está envelhecendo. Isso sou eu que estou dizendo, gente. Isso é só olhar. O elenco está envelhecendo, isso é muito natural. E não há uma renovação. O Flamengo não sabe, a diretoria que está à frente do Flamengo, não sabe manusear essa questão de, olha, muito obrigado por tudo, um abraço, vai embora. Aquele cara lá da ponta, aquele lá da ponta, ele já fala há alguns meses o seguinte, meu irmão, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, jogo de despedida pro Davi Luiz. O Felipe Luiz também, meu irmão, bacana, legal. Vocês, o Vidal, muito obrigado por tudo, acabou. E aí o que acontece? Davi Luiz está com o filme queimado, o Felipe Luiz não tem mais condições de jogar, porque é nítido. E assim, eu não estou batendo nele, joga pra caramba, tem uma visão de jogo extraordinária, mas não tem mais perna. Isso é muito natural. E não é culpa dele, porra. O cara, todos nós estamos envelhecendo. Hoje nós estamos mais velhos que ontem. E amanhã nós ficaremos mais velhos um pouquinho. Então, diante disso, o Flamengo atravessa, para mim, vou repetir, a pior crise da sua existência. Por que pior crise, Nazário? Porra, o Flamengo vem ganhando um monte de coisa. Pois é, 19 a gente ganhou, 20 ganhou alguma coisinha, 21, 22, e está arriscado a 23 a gente não ganhar nada. E em 23, as contratações que foram realizadas não são suficientes para a nossa demanda. Nós temos 2 meia-armadores, meia-atacantes, como queiram. Se os 2 ou um deles saírem de jogo, forem negociados, vamos lá, o Everton Ribeiro vai ter o contrato que vai se finalizar em dezembro de 2023. O clube falou que gostaria de renovar, mas depende do que ele vai pedir. O Arrascaeta é o outro meia. Nós somos refém desses 2.
Porque nós não temos, com todo respeito aos jogadores, mas quando os dois não jogam, o Flamengo vira um time comum. Aliás, o Flamengo já se tornou um time comum. O Flamengo agora é um time comum, gente. Nós caímos na tabela, não estamos mais figurando na vice-liderança, e tudo que vem acontecendo com o Flamengo, a culpa, na minha humilde opinião, é da diretoria. Porque quem está gerindo o Flamengo é um barco, e o comandante do barco é o senhor Landim. E tem muita gente que fala, pô, vamos tirar o Braz, tá bom, mas vai botar quem? Vai botar outro Zé Mané? Vamos falar do Espino, o Bruno, esqueci o nome dele, como é? Spindel. Ele era diretor de marketing, cara. Em 2018 ele era diretor de marketing. Hoje ele trabalha com um departamento de futebol. O que ele entende de futebol? Ele pode entender de contrato, de negociar. Agora, de jogador, não tem. Qual é a função do Juan? Qual é a função do Soldado? A gente não sabe. Cadê o presidente? Cadê o presidente que não fala das vendas, que não fala das não contratações, que não fala das janelas frustradas? Meus amigos, o Flamengo é um barco sem leme. Vou repetir isso, eu falei o ano passado. O Flamengo é um barco que não tem leme, a vela está rasgada, o motor não está funcionando, está de noite no meio de uma tempestade. A gente não tem direção, essa é a verdade. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.